Olá, centelhas. Bom dia, né? Vou ajeitar o trem aqui, ficar bonito pra vocês, viver bonito. Pois então, centelhas, hoje eu trouxe pra vocês uma história de 4 búfalos que a gente tem no nosso livro, Ho'oponopono e Constelação Familiar. E é uma história de responsabilidade da unidade familiar e também individualmente, mas que a gente pode aproveitar para colocar em várias situações da nossa vida. Por exemplo, no nosso trabalho, num grupo que a gente participa qualquer, de igreja, de qualquer lugar que você estiver participando, que seja um grupo, que seja um ambiente que depende da posição de várias pessoas, tá? E a história conta o seguinte, que havia 4 búfalos, tá? E eles, todo o tempo que eles andavam juntos, né? Era uma família, vamos supor assim. E todo o tempo que eles andavam juntos, eles ficavam tipo no formato de cruz. Cada um olhando para um lado, né? Sempre cada um olhando para um lado. E cada um guardando a costa do outro. Sendo assim, quando eles estavam, né, andando, iam dormir, iam comer, iam beber água, sempre mantendo a posição de defesa, que na verdade isso é uma posição de defesa, né? E o que aconteceu? Vinha leões atacar eles, e quando via aqueles 4 búfalos enormes, né? Nossa, um ótimo banquete. Só que o que acontecia? Conforme cada um estava na sua posição de frente, quando o leão vinha atacar, ele dava de cara, de frente, com os chifres do búfalo, né, que são a arma do búfalo de defesa, né? Da mesma maneira, quando vinha uma hiena, né, atacar eles, não conseguia. Por quê? Porque eles estavam sempre, cada um na sua posição de defesa. E aí, o que aconteceu? Todo o tempo que eles estavam se mantendo, cada um no seu local, de posição, defendendo o seu grupo, eles sobreviveram. Num belo dia, de repente, eles, talvez pelo ego inflamado, né, ou talvez por começar a pensar diferente, maneira de ver, talvez querer se afastar, eles desfizeram a formação no formato de cruz, que era o formato de defesa deles. E, consequentemente, eles foram atacados, né, e um a um morreu. O que eu quero dizer com isso, né? O que essa história traz pra gente? Traz que cada um de nós, na nossa sociedade, no nosso ambiente familiar, no nosso local de trabalho, nos nossos grupos que a gente participa, a gente tem um local, uma posição. E cabe a nós se fazer presente e defender o nosso grupo. Defender a nossa posição, defender os que estão lá atrás de nós, defender os que estão talvez à nossa frente, né? É importante a gente se ver como um grupo, mas uma unidade, onde cada um faz o seu papel, cada um faz a sua parte, né? Por muitas vezes acontece muito da gente estar ou no ambiente familiar ou no ambiente de trabalho, muito eu vejo no ambiente de trabalho, tipo assim, eu tô fazendo o meu e que se dane, o outro que se vire. E não é assim, gente. A gente tem muito mais coisa para fazer, para aprender, para ajudar do que a gente imagina, né? Se cada um fazer o seu na sua família, no seu local de trabalho, isso vai ser um reforço, uma estruturação, um fortalecimento da sua unidade. Você, junto com os outros, são imbatíveis. Isso depende de cada um, né? E de você escolher. Se aquela pessoa não quer, aí é uma escolha dela e ela vai se perder. Ou ela vai precisar depois de ajuda, ou ela, se for outro local de trabalho, ela infelizmente uma hora vai sair desse trabalho porque ela não compete mais, ela não se enquadra mais talvez no quadro da empresa, vamos dizer assim, ou um grupo. Daqui a pouco você não se reconhece mais como participante desse grupo, talvez não é interessante. E tá tudo bem também, tá? Só que aqui eu quero falar especialmente sobre
a unidade, a importância da gente se colocar no nosso local, se unir enquanto família, especialmente enquanto família, porque a gente está falando de constelação familiar, se unir enquanto família, manter um bom relacionamento. Eu sei que nós temos muitos desafios. Na verdade, eu aprendi, através do estudo há pouco tempo, que as pessoas que estão na minha família, tanto na minha como na sua, de qualquer pessoa, elas vêm para ensinar coisas, para trabalhar coisas em nós. Nosso desenvolvimento pessoal, espiritual, mental, tá? De vencer obstáculos, vencer barreiras, aprender a amar independente do que seja, do que for, do que acontecer, é família. E aí vai vir muitas adversidades, muitas coisas que por vezes a gente vai ficar meio bravo, vai querer se afastar, vai querer brigar com o irmão, com o periquito, papagaio, com o pai, com a mãe. Isso acontece muito, a gente sabe disso, né? Às vezes a gente fala que é melhor um vizinho perto do que um parente perto, né? Só que aí entra a nossa questão da nossa responsabilidade enquanto família, qual o nosso papel, o que a gente tem feito, a gente tem aprendido a amar aquela pessoa, a gente tem que parar de ficar apontando o dedo e julgando. A gente não sabe das verdades daquela pessoa, da realidade que ela vivenciou. Muitas vezes eu estou usando isso para falar de uma mãe, de um pai, tá? Porque eu aprendi isso com a minha, a vivenciar isso na minha família, tá? A gente não sabe o que passou lá atrás. E aí o que passou lá atrás foi o que aprendeu e foi o que passou para nós, o que ensinou. Vamos falar de pai e de mãe, tá? E foi o que ensinou pra gente, só que era o que aprendeu e não buscou conhecimento, não caiu a ficha, não quis buscar, entendeu? Porque isso é tudo uma questão de escolha, são escolhas, né? E aí cabe a nós escolher amar, cabe a nós escolher entender o que passou. E tá tudo bem. E aquilo foi usado para o nosso crescimento, entende? Porque você cresceu, mesmo com qualquer dificuldade que seja, mesmo por qualquer coisa que aconteceu. Você cresceu, você aprendeu. E tá tudo bem. Então vamos se pôr no nosso lugar, tá? De família, ou de filho, ou de pai, ou de irmão, ou de cunhado, ou de primo, seja lá o que for. Se ponha no seu lugar. Coloque no seu lugar de posição de defesa desse ambiente em qual você nasceu, qual você cresceu, qual você vivencia diariamente. Se unam. Faça cada um a sua parte. Seja no trabalho de casa, seja ajudar a dividir as contas, seja na construção de alguma coisa, né? Se coloque no seu lugar, se desempenhe, se busque. Eu tenho certeza que vocês vão produzir o melhor. É um desafio sim, mas é possível. E quando você se coloca, não coloca a palavra difícil, tá? Fala, é difícil. Difícil o cérebro entende como impossível, difícil o cérebro já bloqueia e não quer fazer, tá? Coloca como desafio, porque o cérebro da gente ama vencer desafios. Ele foi produzido para isso, foi feito. Deus é maravilhoso com isso. Foi feito para vencer desafios. Então, se desafie a ser o melhor dentro do seu ambiente familiar, dentro do seu ambiente de trabalho, mas tudo com humildade e cooperação. Se cada um fizer o seu, são muitas vitórias que virão, são muitas alegrias que vocês vão poder compartilhar entre vocês, tá? E aqui diz assim, ó, todas as coisas são importantes. Quando um problema acontece, ele afeta todo o indivíduo, tanto o indivíduo quanto o grupo, como no exemplo dos 4 búfalos. Então, se ponha em posição de defesa pelos seus, seja no ambiente de trabalho, seja no ambiente familiar, mais importante ainda, se coloque no seu lugar e ame incondicionalmente, ame sem se preocupar com o que vão falar, com o que vão dizer, ame. É um desafio, gente, eu me desafio todo dia a amar, é uma questão de escolha, tá bom? Beijo para vocês, uma semana de luz aí abençoada e vamos para cima, tá bom? Até o próximo. Tchau, tchau.